está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, se rompem, terra e céu adoram teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Diga! Não há um nome igual, não há um nome igual. Diga o nome dele. Ele é Jesus. Santo, santo nome. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra ser que tu és o rei, pra ser que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Senhor.
sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Eles se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Diga que ele é o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que ele é o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Mais uma vez, o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Sim, Senhor. A tua igreja te adora. E canta ele, teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Misericórdia, justiça e igualdade. Cante a ele. A tua igreja te adora. Senhor, a tua igreja te adora. Cante a ele o teu reino. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Cante a ele, a igreja adora. A tua igreja te adora.
Bom dia, shalom, shalom, sejam todos bem-vindos a mais uma festa do Ágape. Estamos felizes pela oportunidade de estarmos juntos novamente por aqui para darmos sequência à série sobre as marcas do avivamento. E hoje falaremos sobre a 7ª marca, avivamento no lar. Convido você neste momento para orarmos, para convidar o Espírito Santo para ministrar o nosso coração e que o nosso coração continue sendo essa terra boa, que absorve a palavra e que vai dar o seu fruto no tempo certo. Amém? Reúna a sua família, convide os que já estão na sua casa para participar desse momento de adoração ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te damos graça por esse dia que tu nos concede, pela paz, pela tua presença em nossas vidas, Senhor, pelo teu zelo e cuidado para com cada um de nós. E nós te convidamos, amado Espírito Santo, a ministrar ao nosso coração. Reina neste lugar, reina em nossas famílias, aviva os nossos corações e nos dá entendimento, Senhor, do que tu tem reservado para cada um de nós, no que diz respeito, Senhor, ao avivamento em nossos lares, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus por esse tempo, pelo propósito de Deus, pelo tempo que Deus nos chamou para avivar em nós cada uma dessas marcas. E nós vamos então falar sobre avivamento no lar, que é algo que eu acredito que já está acontecendo, que realmente estamos vivendo em cada lar um altar sendo levantado ao Senhor. E eu quero convidar você para nós lermos a Escritura no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 12 e versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: O fogo, pois, arderá sobre o altar e arderá nele. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia. Então esse texto nos chama a atenção. Está no livro de Levítico, onde ali foi instituído, as leis a respeito de cada coisa que Deus foi colocando ali em ordem, foi dando direcionamento, e aqui era a respeito sobre os holocaustos, sobre a função sacerdotal. E ele diz que esse fogo arderá continuamente sobre o altar, porém ele nos chama a atenção para a lenha, e diz também que o sacerdote acenderá essa lenha cada manhã. Então, tudo que diz respeito ao holocausto, ao sacrifício que era feito, os sacerdotes tinham uma função específica. E nós continuamos assumindo essa função de colocar em ordem e de colocar essa lenha e de acender esse fogo nesse tempo e nessa geração. Quero convidar você também a irmos lá no Novo Testamento, no livro de 1 Pedro. Aleluia. Vamos lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a partir do versículo 8, que diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará. Glória a Deus. Confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Então, nós percebemos que o propósito de Deus é que nós vivamos esse avivamento. Esse é o propósito de Deus para a minha casa, para a sua casa, para as nossas famílias, que verdadeiramente nós venhamos viver nessa dimensão onde o fogo arderá continuamente sobre o altar. E nós temos um adversário declarado,
que não é desse tempo, mas que também já vem, né, desde o início, desde o Éden, com a estratégia antiga, que é nos distrair e desvirtuar a verdadeira adoração. Então, o propósito de Satanás é que realmente nós venhamos a ficar muito ocupados ou atarefados e que não tenhamos tempo para realmente colocar lenha sobre o altar cada manhã, acender esse fogo de adoração e levantar este incenso de adoração ao nosso Criador, ao nosso Senhor e Salvador. E ele usa as mesmas estratégias desde o Éden. Como diz lá em 1 Pedro, ele anda em derredor, bramando como leão. Então ele faz esse trabalho e muitas vezes ele consegue nos distrair. Nós temos um rema de 2014 que chama atenção sobre isso, nos fala sobre isso. Diz para nós sermos fervorosos no espírito. Diz assim: sejam fervorosos de espírito, mantenham seu espírito incandescente, diz o Senhor. Nosso espírito é de natureza inflamável, pronto para ser incendiado pelo Espírito, aquele cujo nome é Santo. Somos combustíveis, por isso o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Aleluia. Deus proveu o fogo. Nossa responsabilidade sacerdotal é mantê-lo aceso. E o fogo é o fogo que produz a nuvem de fumaça ao queimar o incenso moído sobre o altar. Então aqui, novamente, nós somos exortados a sermos fervorosos, a mantermos essa chama viva no nosso coração, esse amor, entendendo que nós temos essa função sacerdotal de realmente preparar o altar, de levantar o altar e continuar adorando ao Senhor, seja em qual tempo nós estamos vivendo, seja em qualquer situação que estamos enfrentando. E eu quero chamar a sua atenção para isso, porque nós entendemos também que essa é uma guerra de altares, que Satanás ele está sempre tentando desvirtuar a adoração, mas não só isso, ele quer usurpar, né? Ele é um usurpador, ele quer para si essa adoração. Então ele tenta nos distrair com este propósito de roubar a adoração de Deus. Ele quer que o altar seja levantado a ele quer na verdade ser cultuado, ser adorado pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. E isso é importante nós estarmos atentos, porque o altar, ele tem a ver com adoração. Ele tem a ver com o trono. E o trono tem a ver com o governo, com domínio. Então, nós temos também o Rema 2018, que é esclarecedor nessa questão da guerra dos altares. Que altar nós temos levantado em nossas famílias? E diz aqui sobre esta unção profética que está sobre as nossas vidas, sobre a igreja profética, e fala sobre esse reavivamento e como Deus está trabalhando em nós e através de nós, para que essas marcas sejam realmente vividas, não apenas impressas, mas vividas por nossas famílias, por todo o mar. Diz assim: a unção profética é derramada para preparar caminho para o seu retorno e levantar um povo bem disposto. É a última unção sobre a terra, antes do grande e terrível dia. É a unção de reavivamento e de reforma. Reavivamento para levantar uma igreja em obediência, temor, santidade, fé, oração e adoração autênticas. Reavivamento para trazer nova expressão de amor pela família, que se estenda em todas as direções. Reavivamento que implique mudança em direção à restauração de todas as coisas. Mas há 2 altares e uma escolha. A escolha do altar que exige não andar cocheando entre 2 pensamentos. Falsos profetas comem a mesa de Jezabel para agradar o rei e os homens. Servem a Baal, o deus da fertilidade, do sexo, da morte e do sangue, com as suas atrativas prostitutas na prática da prostituição sagrada. Usam o profético para levar o povo a uma falsa adoração.
tenho contra ti que tolera Jezabel, diz o Senhor. O sistema tem seus heróis, Acabe, Jezabéis e Atalias, mas não nos enganemos, os Elias, os Eliseus, Jeús e João Batistas começam a ficar soltos pelos corredores da cidade também. Eles começam a estar por toda parte. Amém? Louvado seja Deus, né, por essa palavra que nos dá sentido, que nos dá direção. Então é uma guerra de altares e nós temos que nos posicionar. Que altar nós estamos levantando em nossas casas? Então nós percebemos, quando nós lemos o contexto, né, que fala sobre a perseguição aos profetas, que quando Jezabel se levanta e destrói o templo de adoração ao Senhor e começa a perseguir os profetas e a matar a muitos dos profetas, a gente percebe ali que ela está exercendo domínio, que ela está exercendo governo. Ela era casada, né, com o rei Acabe, rei de Israel, e ela perverteu o coração de Acabe. Ele estava totalmente embriagado pelos encantos de Jezabel e autorizando, dando a ela todo o domínio, todo o governo que ela tinha realmente dada por ele ali. E ela se levanta contra os profetas do Senhor. E há uma grande destruição, e ela mata alguns profetas, né? E era uma guerra ali declarada. E havia um domínio, um governo, porque ela conseguiu levantar altares para profetas de Baal. E tudo que está descrito nesse rema aqui, a adoração aos profetas de Baal estava acontecendo, ao Deus da fertilidade, do sexo, da morte, prostituição. Estavam vivendo realmente aquele tempo ali e havia esse culto, essa adoração aqui realmente a Baal. E você percebe no contexto bíblico que quando Elias se levanta, porque louvado seja Deus que para cada tempo, para cada geração, Deus manda um vento, né? Deus envia este vento, essa voz profética, como diz aqui, né? Que ainda que o sistema tenha os seus heróis, Acabe, Jezabéis e Atalias, Deus também tem os seus Elias, Eliseus, Jeús e João Batista. Então, para o tempo de Jezabel, Deus enviou Elias. E Elias foi aquele que conduziu a restauração do altar naquele tempo e naquela geração. E a Jezabel, ela foi destruída, ela foi destituída do governo, destituída do domínio, naquele momento que Elias levantou um altar de adoração ao verdadeiro Deus, ao nosso Senhor, né? Então, naquele momento em que Elias estava naquele confronto com os profetas de Baal, naquele momento que ele restaurou o altar, que ele edificou aquele altar, naquele momento Jezabel estava sendo destituída do trono, destituída do domínio, da adoração, do governo sobre o povo de Israel. E nós conhecemos a história e sabemos que ela não deixou ainda de ser, né, a rainha daquele tempo, né, a esposa do rei Acabe. Ela ainda perseguiu Elias e fisicamente Jezabel estava viva, porém o domínio e o governo já não estava mais sobre a vida dela, porque quando nós levantamos um altar de adoração a Deus, né, os altares a Baal são destruídos e esse governo de Satanás é destituído. E nós sabemos pelo contexto histórico que só depois, já através da vida de Jeú, bem lá na frente, através da vida de Jeú e dos eunucos, foi que fisicamente Jezabel foi destruída, quando ela foi lançada por aquela janela que está lá em 2 Reis 9:32. Mas o trono e o altar ela perdeu quando Elias levantou aquele altar e restituiu a adoração ao verdadeiro Deus. Naquele ato, naquele momento, o povo foi liberto.
A nação de Israel foi curada, os olhos foram abertos e a nação inteira pôde declarar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Houve ali uma quebra da ação de Satanás, né, do governo de Baal sobre a vida do povo de Israel. Então eu quero chamar sua atenção e dizer que não é diferente nesta geração. Como eu falei para você, em cada tempo, em cada geração, Deus levanta alguém, Deus manda este vento profético, Deus envia aqueles que irão desfazer as obras do diabo. Ainda que ele esteja ao nosso derredor, ainda que ele esteja trabalhando para desvirtuar, para usurpar essa adoração a Deus, nós também somos levantados pelo Espírito de Deus com discernimento, com unção profética para destruir a ação do inimigo. E no Rema, tanto no Rema 2019 como no Rema 2020, há uma frase que chama a nossa atenção, que diz assim, né? Não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Então nós precisamos compreender que nesse tempo e nessa geração, nós somos os que estão sendo levantados por toda parte. No final do Rema de 2020 diz: Deus nos destinou para estes tempos e lugares, e foi para tal tempos e lugares como estes que chegaste ao reino. Então nós temos essa função sacerdotal, nós temos essa unção profética para destruir os altares levantados para Baal, os altares levantados para o inimigo. Então nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, como famílias sacerdotais, né, que é a nossa próxima marca do avivamento, compreender sobre isso e fazer com que esse avivamento no lar aconteça a partir da minha vida e a partir da sua vida, pois foi para tal tempo que chegamos ao reino. Foi para esse momento aonde Deus nos permite voltar para os nossos lares, fazer com que nós sejamos igreja dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, e nos nossos lares levantar um altar de adoração ao Senhor, entronizar ao Senhor, né, adorá-lo com todo o nosso ser, com toda a nossa família, e com isso atrair a glória e a presença dele para dentro dos nossos lares. Isso é um avivamento. Nós estamos vivendo essa marca, nós estamos vivendo esse tempo profético, onde Deus reuniu as famílias nos lares para estarem juntos, para adorarem a um verdadeiro Deus, para declararem: só o Senhor é Deus, para levantar incenso de adoração e dessa forma destruir principados e potestades que têm tentado roubar a adoração a Deus e distrair a nossa vida como cristãos. Então, na verdade, é dentro dos nossos lares que nós temos que apresentar características de verdadeiros cristãos. É em casa que nós precisamos ser referência para os nossos filhos, para aqueles que chegam até nós. É em casa que esse altar de adoração precisa ser levantado, porque todas as vezes que nós levantamos um altar de adoração a Deus, nós destruímos altares de adoração profano, altar de adoração a qualquer outro Deus, né? Seja ele relacionado a qualquer área da sua vida onde o inimigo está conseguindo domínio, onde o inimigo está conseguindo prender você em alguma área, né? Seja na questão financeira, seja no seu trabalho, no âmbito familiar, nos seus relacionamentos. Então, o inimigo, ele anda em derredor tentando sempre nos prender em alguma área. E diz que essa guerra de altares é vivida e experimentada não só por mim, mas por todos os nossos irmãos que estão no mundo inteiro. Mas diz também que isso é por um pouquinho de tempo, porque Deus também, ele vai confirmar a boa obra, ele vai restaurar as nossas vidas, ele vai nos fortalecer para esse tempo,
e nós nos levantaremos como uma igreja profética, como uma voz profética, restaurando esse altar de adoração ao Senhor. Então eu quero dizer para você que a partir do momento que eu e você começamos a levantar altares de adoração a Deus em nossos lares, o espírito de Jezabel é destruído. Porque é no meio da nossa família, dentro dos nossos lares, que o fogo do Espírito Santo precisa arder nos nossos corações. Eu quero declarar para você, acredito que você já tem esse entendimento, que Jezabel aqui não é apenas uma mulher que fisicamente se casou com Acabe. Ela representa uma influência maligna, ela representa um sistema maligno que vem para cegar, né, os cristãos, que vem para destruir a adoração a Deus. Então ela se envolve em muitas áreas, né? É uma influência verdadeiramente maligna que vem para desvirtuar tudo que diz respeito aos princípios de Deus, aos princípios da família. E nós temos que estar atento, porque esse espírito de Jezabel, ele não se manteve somente ali, né, naquele contexto da vida de Elias. Mas no nosso rema mesmo que nós lemos, 2018, diz que esse espírito de Jezabel, ele permanece. Tenho, porém, contra ti que toleras, né? Que esse espírito de Jezabel esteja dominando ou esteja infiltrada dentro, né, dos vossos lares ou das vossas congregações. Então nós temos que estar atento, porque isso é uma influência, é uma força maligna. Só que quando nós levantamos altares, e muito importante ressaltar, dentro dos nossos lares, nós estamos destruindo esta influência. Hoje nós temos um adversário, muitas vezes dentro dos nossos lares, que ocultamente ou até visivelmente ou declaradamente tem agido, que é a questão de nós termos liberdade para toda e qualquer informação através da internet. Então, Satanás, ele muda as estratégias, ele muda os meios, mas a estratégia, na verdade, é a mesma, desde o Éden. Então, se nós não estivermos atentos ao que está acontecendo dentro dos nossos lares, com os nossos filhos, qual é a influência que eles estão tendo, quem é que está sendo referência para eles, nós podemos, então, sermos tomados, né, por um contra-ataque, surpresa, e depois percebermos que estamos perdendo as bases ou perdendo o território. Mas é tempo de despertar. Avivamento no lar é um chamado para que você realmente seja o sacerdote, para que realmente você entenda que é da nossa casa, que é dos nossos lares, que vai fluir o verdadeiro avivamento. Esse avivamento individual começa em cada lar, começa no meio das famílias, para então experimentarmos uma unção coletiva. Aleluia! É no lar que as nossas memórias são formadas. É muito importante tratarmos sobre isso, porque é no seio familiar que a personalidade dos nossos filhos está sendo formada, está sendo estabelecido o caráter deles, né? E aí eu pergunto para você e pergunto para mim, como mãe, como esposa, como serva do Senhor, o que os nossos filhos estão presenciando nas nossas casas? Quais são as memórias que estão sendo construídas por eles no seio familiar, nesse tempo, nessa geração? O que eles estão vendo quando nós estamos à mesa? O que eles veem quando eles batem na porta do nosso quarto e entram de forma inesperada? Será se em algum momento dessa entrada nos nossos quartos, eles nos encontraram de joelhos, orando, levantando incenso de adoração a Deus? Será que eles têm memórias sendo geradas e guardadas na mente deles, do momento que eles veem os seus pais lendo as Escrituras, meditando na palavra de Deus? As memórias estão sendo formadas. Qual a imagem que eles estão sendo formados? Que imagem eles estão tendo sobre relacionamento conjugal?
Qual a expectativa que eles têm na mente, que está sendo gerado na mente deles sobre famílias? Qual é o conceito que eles têm de famílias? Famílias restauradas, famílias redimidas e aos pés do Senhor. Qual está sendo o entendimento que eles têm dessas coisas simples, mas fundamentais para que o reino de Deus possa alcançar a expansão, possa prosseguir avançando com os princípios da palavra de Deus, que realmente os nossos filhos possam ter uma visão e uma imagem, né, de uma família sacerdotal, de uma família comprometida com Deus, que ama servir ao Senhor, que não tem isso como um fardo ou como uma obrigação, mas que levantar altares de adoração a Deus é uma honra, é um privilégio, e nós fomos chamados nesse tempo para isso. Então é importante nós refletirmos sobre isso, nós entendermos conceitos sobre avivamento no lar. E aí eu quero chamar a sua atenção também para outras questões, para que nos levem a posicionamentos, porque eu creio que o avivamento no lar, ele já começou, amém? Eu creio que as memórias dos nossos filhos estão sendo geradas, estão sendo construídas em bases sólidas, e que as imagens que estão sendo impregnadas dentro deles é de uma família segundo o coração de Deus, de uma família comprometida com Deus. Nós deixaremos um legado, e não apenas uma herança, né? Nós deixaremos um legado. É importante a gente frisar isso, porque herança é tudo aquilo que você vai deixar para os seus filhos de algo externo, né? Daquilo que você conquistou, trabalhou. Mas legado é o que você deixa dentro dos seus filhos. Legado é a imagem, é aquilo que foi plantado, são os princípios e os conceitos que estão dentro. Isso é legado. E nós temos que deixar um legado nesta geração, para os nossos filhos e também para aqueles que caminham conosco, daqueles que têm a nossa família como uma referência. Então, há tempos atrás, eu ouvi uma palavra do querido profeta Alfredo, ainda em Porto Seguro, que fez referência a uma irmã que tinha falado algo que o despertou, né? Que aquela irmã tinha falado que as nossas famílias precisam ser as melhores famílias da cidade, né? Então isso traz sobre nós um peso de responsabilidade, que a nossa casa, que as nossas famílias precisam ser referências dentro da cidade, seja em Porto Seguro, né? Seja em qualquer lugar, seja no Pará ou na Bahia. Aqueles que nos veem, né? Nós estamos inseridos em um contexto social, e aqueles que olham para nós têm que olhar para nós, para a nossa casa, para a nossa família, e ter esta família como uma referência, como as melhores famílias da cidade. Em nome de Jesus, que assim seja, que realmente o Espírito Santo possa continuar confirmando a boa obra, né? Restaurando a parte que precisa ser restaurada, avivando em áreas que precisam ser avivadas e nos libertando de áreas que precisamos ser libertos. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então é isso. Vamos prosseguir nesse agir de Deus, nessa ação que Deus está fazendo em nós e através de nós. Quero chamar a sua atenção também para um texto no livro de Atos, Atos 16, versículo 25 e 26, que fala ali sobre Paulo e Silas. Diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas, da forma que eles estavam, né, que o contexto de Atos 16 fala que eles foram perseguidos, que eles foram açoitados e que eles estavam presos e muito bem guardados, né, muito bem acorrentados, e que o carcereiro estava ali como vigia, que havia toda uma proteção. Mas diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a louvar a Deus. Então, houve um despertar no espírito de Paulo e Silas perto da meia-noite.
E essa palavra me chamou a atenção, despertou algo em mim, porque pode até demorar um pouco para que eu e você nos despertemos. Pode até demorar um pouco de tempo, mas perto da meia-noite, certamente seremos despertados para adorar, para louvar o Senhor e atrair a presença do Deus adorado para o nosso ambiente, para os nossos lares. E nós temos esse contexto bíblico que fala da visitação do poder de Deus naquela prisão, onde realmente o poder de Deus veio e todas aquelas prisões foram abertas. Houve um livramento ali e o carcereiro quis até tirar sua própria vida. Mas havia também um propósito naquela prisão, naquelas dores que Paulo e Silas estavam enfrentando. Então, além de atrair a glória de Deus, o poder de Deus ser manifestado ali, ainda tinha salvação do carcereiro e de toda a sua casa. Então, ainda que nós estejamos enfrentando dias de dores, dias de sofrimento, de angústia, então muitas vezes nós estamos sentindo na própria carne, estamos dilacerados, estamos sendo tocados em áreas que estão trazendo dor. Mas até em meio a essa dor, em meio a todo esse sofrimento, há um propósito que Deus está estabelecendo nesse tempo para a salvação de outras famílias. Vidas estão sendo agregadas a nós. Restauração está chegando a outros lares. Então, ainda que sofremos por um pouquinho de tempo, como diz lá no livro de 1 Pedro, como diz novamente aqui, eu vou ler para você: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então, ainda chegaremos a um momento específico em nossas vidas que nós vamos realmente declarar: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até as nossas dores, até as nossas lágrimas. Então, a gente vê que o agir de Deus. Então, todas as vezes, no contexto bíblico, que alguém estava sofrendo, ou sofrendo uma grande luta, uma tribulação ou uma perseguição, toda vez que a igreja, naquele tempo, naquela geração, se posicionava como adoradores, uma adoração profética, como adoradores, como aqueles que entendem de tempo e de lugares, e se posicionavam e começavam a adorar, a orar, a atrair a presença de Deus aonde eles estavam, no ambiente de dor que eles se encontravam. O Deus adorado vinha ali. Havia uma visitação real desse poder e manifestação de Deus naqueles ambientes. Tá? Nós podemos citar ainda a trajetória de Jonas, que na desobediência ele passou por um momento muito difícil. Ele realmente foi tragado por aquele grande peixe, e quando ele estava no ventre daquele grande peixe, quando o entendimento chegou à sua mente, ele orou ao Senhor, lá das profundezas, da onde ele se encontrava naquele ambiente, naquela prisão. Ele orou ao Senhor daquele lugar, e a Bíblia diz, e Deus o ouviu, né? E fez com que aquele grande peixe o vomitasse na praia. Então Deus, ele sempre ouvirá a nossa oração, o nosso clamor, quando nós somos sinceros e verdadeiros, e não importa o ambiente ou a prisão que nós estejamos. Quando nós decidimos levantar este altar de adoração, de oração, de clamor, os céus respondem para a terra. Aleluia. Isso aconteceu também com Jó. Nós conhecemos a trajetória de Jó, o sofrimento, as percas e as dores de Jó. Mas a Bíblia diz, já no final do livro, que quando Jó orou pelos seus amigos, o cativeiro de Jó foi quebrado, né? As dores foram destruídas ali. E a Bíblia diz que Deus restituiu a Jó. Então, há um poder de Deus que é manifesto na minha casa e na sua casa quando nós nos posicionamos como igreja.
nesse tempo, nesta geração, foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Nós precisamos entender o propósito de cada tempo, de cada forma que Deus está se movendo, porque Deus não muda, mas Ele se move, e Ele continua se movendo. Então, eu acredito, sem sombra de dúvidas, que pelo menos pessoalmente, em nenhum outro tempo, para mim foi tão forte experimentar ou me debruçar sobre as marcas do avivamento para o Ministério Ágape da Restauração. Pegar cada um desses tópicos e realmente buscar conhecer profundamente o que elas querem nos ensinar, o que elas significam, sabendo que não se resume a tudo que eu tenho buscado e até repassado para o Ministério Ágape. Eu sei que há muitos pastores com contribuições ainda maiores e que podem ser acrescentadas. Mas eu quero dizer para você que esse é o tempo, não só de uma leitura, mas de uma vivência. Deus está fazendo coisas grandes. Nós começamos agora a experimentar as marcas do avivamento. Nós estamos vivenciando elas. E há um propósito nessa vivência também, porque a partir daqui, a partir desse tempo, nada poderá deter, né, o ciclo da expansão, aquilo que Deus tem determinado, aquilo que Deus tem como um propósito estabelecido nos céus para o Ministério Ágape da Restauração na terra. Então, nós precisamos visualizar isso. Eu creio que esse é um tempo em que todas as famílias da terra viverão esse tempo de avivamento. Eu creio que esse avivamento no lar, ele está literalmente acontecendo e chegando em cada lar do Ministério Ágape da Restauração e de todas as outras famílias que têm se posicionado como igreja, como adoradores de Deus. Nós temos destronados altares de principados e potestades. Nós temos realmente destronado os planos do inimigo contra nós. Quando nós nos posicionamos como igreja, quando nós levantamos uma voz profética nos nossos lares, quando nós adoramos ao verdadeiro Deus, nós experimentamos também de milagres, de livramentos. E eu sei que Deus ainda nos dará o tempo e a graça de compartilharmos pessoalmente de quantos livramentos o Senhor já nos deu, de quanto Deus fez até aqui, em cada família, em cada lar. Aleluia. Eu creio que nós teremos famílias redimidas aos pés de Jesus, que nesse tempo que nós estamos vivendo, verdadeiramente se cumprirá a palavra, a profecia que está lá em Malaquias 4, versículo 5 e versículo 6, que diz que o coração dos pais se converterão aos filhos e o coração dos filhos se converterão aos pais. Porque esta é a última unção que virá sobre a terra, como está descrito lá no Rema 2018. Eu não tive a honra e o privilégio de estar em Altamira, quando os pastores receberam este Rema, mas eu recebi do meu esposo, pastor André, e também experimentando cada palavra profética descrita no Rema de 2018, sobre essa questão dos altares, sobre a influência de Jezabel e sobre o nosso posicionamento como igreja, entendendo o porquê nós fomos chamados. Aleluia. Se cumprirá também a palavra profética de Isaías 61, versículo 9, que diz assim: e a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos os quanto o virem, os conhecerão como sementes benditas do Senhor. Amém? Tome posse dessa palavra. Não abra mão dos seus filhos. Não abra mão da promessa. Creia que esse é um tempo que Deus está avivando os nossos lares, avivando as nossas famílias, trazendo de volta princípio, restabelecendo princípios, gerando imagens, formando o caráter dos nossos filhos através das nossas vidas
e que essa palavra se cumprirá, e a sua posteridade será conhecida entre as nações. Aleluia. E os teus descendentes no meio dos povos, todos quanto os virem, os conhecerão como sementes benditas do Senhor. Então é isso, meus queridos, que os nossos filhos possam encontrar na minha casa, na sua casa, na minha família e na sua família, referências. Que eles realmente possam encontrar o conceito correto de família. Que não seja os meios que Satanás tem usado para desvirtuar a mente e os conceitos da mente dos filhos. Que Satanás seja destruído e destronado pelo levantar de altar de adoração a Deus em nossas famílias. Que o plano dele seja frustrado dentro das nossas casas. Que a influência dele através da internet ou de pessoas que ele tem levantado para trazer tantas ideologias, para trazer tantos conceitos e desvirtuar os princípios da palavra de Deus, que essas coisas não atinjam a minha família e a sua família. E se porventura, se por algum tempo essas coisas atingiram, nós nos posicionamos como igreja para declarar a derrota dos planos de Satanás contra a nossa casa e a nossa família. E declaramos um tempo de restituição, declaramos um tempo de avivamento, um tempo onde Deus responde o clamor apressadamente. Porque isso é avivamento no lar. Quero finalizar, veio a memória agora, veio a lembrança, não está nada escrito aqui, o avivamento que aconteceu na vida de Ana, quando Ana orou. E nós sabemos o contexto de Ana, que Ana era estéril e que Penina a humilhava porque ela tinha filhos. E se nós formos buscar a fundo saber quantos anos isso aconteceu, talvez em média de 18 anos ou mais, ela foi uma mulher humilhada. Ela foi uma mulher triste e abatida, e ainda que subisse à casa do Senhor, ano a ano. Então nós percebemos na história de Ana, que o contexto de Ana mudou naquele dia em que ela se posicionou. No dia em que ela resolveu entrar naquele santuário e se render aos pés do Senhor e rasgar realmente o seu coração e chorar e adorar e orar, né? Ainda que fosse com gemidos e mesmo sendo mal interpretada pelo sacerdote, naquele dia em que ela levantou um altar de adoração a Deus, algo aconteceu em relação à sua história, à sua família. Algo mudou e ela recebeu a palavra de confirmação de que Deus cumpriria aquela promessa, que Deus atenderia aquela oração. E no momento que Ana sai de dentro do templo, ainda que o contexto social não havia mudado, ainda que Penina estava ali com seus filhos e que a humilhação ela continuava, mas Ana havia mudado. Agora, aquela humilhação já não atingia mais a Ana, porque ela agora tinha se posicionado. E a Bíblia diz que o semblante de Ana era de alegria, né? Então, nós sabemos que nesse momento a resposta de Deus veio. O ser atraído, né? O ser adorado, ele foi atraído para a vida de Ana. Então, isso é culto. Isso é adoração. E nós já recebemos uma palavra sobre isso, que fala de culto, cultura, cultivo. Isso tem a ver com altares, isso tem a ver com adoração. Qual Deus você tem cultuado, né? A quem você está atraindo verdadeiramente para dentro do seu ambiente familiar? Esse é um tempo de despertar, esse é um tempo de avivamento no lar. Porque a resposta vem quando nós levantamos altares de adoração a Deus. E não será diferente com a minha vida e com a sua vida, assim como foi de Ana. Nós sabemos a sua história. Nós sabemos, né, que ela gerou ao profeta Samuel, que ela cumpriu o seu voto, mas que Deus agraciou a sua vida com mais filhos. Então há um propósito em tudo e nós precisamos nos posicionar. E precisamos, nesse tempo, erguer um altar de adoração a Deus e atrair
a presença dele para os nossos lares, para o nosso ambiente. E que isso aconteça, em nome de Jesus, de fato, em cada família de família, em todos aqueles que estão à nossa volta, aqueles que nos acompanham, que têm ouvido essa mensagem, essa palavra profética, que verdadeiramente a igreja se posicione nesse tempo e nessa geração e levante altares de adoração, porque o altar de adoração a Deus destrói os altares a Baal. Realmente desfaz todo o plano do inimigo contra nós, toda a ação do inimigo, toda a influência, e que os nossos filhos possam ter de nossas famílias referências, influências positivas, que a imagem que eles têm de família que está sendo formado seja realmente de acordo com os conceitos bíblicos, com os princípios que aqui estão. Que a lei moral de Deus seja real, né, em nossas famílias, que nós possamos aplicar isso, tomar posse dessa herança e vivermos esse tempo com entendimento, em nome de Jesus. Amém? Quero abençoar a sua vida, quero orar por você, que nós tenhamos um excelente dia e que verdadeiramente as marcas do avivamento venham cumprir o seu propósito em cada uma das nossas famílias e que nós possamos compreender que Deus está nos alinhando, nos ativando para um tempo que já chegou, para uma expansão que já está diante de nós. Estamos vivendo nesse ciclo da expansão e que nós possamos contemplar, visualizar isso, porque Deus já nos entregou milhares e milhares, em nome do Senhor Jesus, em nossas cidades, em cada lugar que Deus plantou esta bandeira. Amém? Vamos orar, vamos agradecer. Quero te abençoar e declarar que a sua família é uma família abençoada, é uma família sacerdotal e que o avivamento tem chegado aí para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, com o propósito de ganhar Tailândia e o mundo para Jesus. Um beijo no coração no ciclo da expansão. Consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas o teu olhar, eu consigo ouvir que você me ama. Como é incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas o teu olhar, eu consigo ouvir que você me ama. E quando estamos a sós, minha cabeça no teu peito faz silêncio. Todos os medos dentro de mim, é no silêncio que o teu coração fala o
brinquedos do meu coração e a arrebentação querem me assustar. No silêncio venha, no silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar que o meu coração é teu, pra sempre vou te amar. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, a graça e a glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu não sei mais viver sem tua presença. Como a terra precisa da chuva, preciso de ti. Os teus olhos são como fogo, teu olhar me consumiu, teu amor não me condenou, me conquistou. Eu pertenço a ti, teu sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou. Estou preso ao teu amor, eu pertenço a ti, teu sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou. Estou preso ao teu amor. De amor, você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Eu pertenço a ti, o sangue me comprou, com cordas de amor você me amarrou. Estou preso ao teu amor. Com cordas de amor você me amarrou, com cordas de amor você me amarrou. Teu olhar me capturou, teu olhar me capturou. Jesus, Jesus, Jesus.